acontece? Aqui é a pelve da mulher, quando ela tá assim, imagina que eu cortei ela no meio e tirei de lado. Aqui é o útero, com o ovário e a trompa. Repara que a trompa é tipo uma mãozinha que abraça o meu ovário. Isso é o ovário. Quem tá do lado dele, bexiga, intestino, coluna, musculatura, de coluna lombar e quadril. Como é a ovulação? A ovulação é o óvulo, dentro dele vai ter o cisto, que vai crescer estimulado pelos hormônios, e esse crescimento desse cisto, que é normal, toda vez que a gente fala que cisto é uma bola cheia de água, ele vai chegar até mais ou menos uns 2 centímetros, nessa hora vai romper a pele do ovário, tá? E aí quando rompe essa pele, esse óvulo cai na cavidade abdominal, lá na pelve, e a minha trompa, que é como se fosse uma mãozinha, pega esse óvulo, joga pra dentro da minha trompa, e aí se eu tiver relação sexual, vai entrar o espermatozoide, fecunda aqui na minha trompa, e eu engravido, né? Isso é o que acontece normalmente. Se eu não engravido, todo mês eu vou ter esse fenômeno da ovulação, que se eu não tiver com a minha pelve inflamada, não vai me incomodar. Agora, se tiver inflamada, vai incomodar. Começa chamando dor do meio, termina com cisto hemorrágico. Por que cisto hemorrágico? Porque de tanto ficar inflamada essa pele, ela vai ficando engrossada e quando eu preciso rompê-la para ter o fenômeno da ovulação, essa pele mais grossa aumenta a chance de ter um vasinho sanguíneo e aí esse fenômeno da ovulação vai romper o vaso sanguíneo, vai sangrar dentro da minha pelve e dói. É uma dor absurda, todo mês. É horrível. O que causou isso? Pra gente entender, eu preciso entender o que é inflamação. Imagina que meu corpo é uma casa. Quando essa casa começa a ficar suja, bagunçada, uma hora começa a ficar horrível e os aparelhos param de funcionar e eu não consigo mais nem viver nessa casa. E aí eu preciso chamar um técnico para vir abrir o aparelho e trocar as peças. Eu não quero que chegue nesse ponto, eu quero preservar para nem precisar chamar um técnico. O que são os sintomas dessa casa? Inflamação. Então a inflamação é a sujeira, é a bagunça que eu vou sentir como dor, inchaço, raiva, cansaço, cólica, TPM, candidíase. Qualquer sintoma ginecológico desconfortável eu posso dar o nome de inflamação. O que vai acontecer na pele do meu ovário? Imagina que meu ovário é meu cotovelo e eu levei uma queda, ficou em carne viva. Esse machucado de triscar dói, fica mais sensível quando está inflamado. Não fica minando umas aguinhas? Imagina que os meus vasos sanguíneos, artérias e veias são tipo mangueiras cuja parede, quando eu estou inflamada por conta do inchaço, ela começa a meio que dar uma esgarçadinha, passa água, mas não passa os glóbulos sanguíneos. Então fica minando aquelas aguinhas e eu falo que aquilo é inchaço, tá indo pro terceiro espaço, se tiver vindo para dentro das cavidades e para fora eu vejo, né, uma aguinha passando. Por último, se eu encostar um pouco mais forte, não sangra? A gente dá o nome disso de friável. Então toda vez que eu estou inflamada, eu fico com mais dor, mais inchaço e eu sangro mais. E quando isso acontece no meu útero, eu vou ter o quê? Cólica, inchaço, se eu ainda tiver útero, hemorragias e, além disso, no resto do corpo, sofrimento. E cada uma vai ter o seu. Quanto pior esses sintomas, maior a chance de eu ter cistos hemorrágicos de repetição no pós-operatório. O que causou esses sintomas? Quem tá aqui, ó, vizinho do meu útero, melhor amigo, centro do meu corpo, sol da minha vida. Intestino, que é o órgão que hoje é um dos mais agredidos pelo corpo pela alimentação. Ossos, musculatura e articulação. Nessa região, e aí nós mulheres que carregamos o mundo nas costas sozinha, a gente tem muita contratura muscular, isso impede a circulação de sangue. Sangue que leva oxigênio e nutriente, que tira toxina. Se aqui tá tudo embaraçado, se nada circula na minha pelve, como que você acha que tá chegando oxigênio, nutriente? E aí depois que eu boto esse meu útero para funcionar em sobrecarga, como que tá a drenagem das toxinas? Péssimo. E aí por que a gente tem muito dessas contraturas? Imagina como que nós mulheres deveríamos passar o dia inteiro de cócoras, né? Com aquela posição, com a perna dobrada para cima, a minha pelve alongada. Como que a gente passa? Com a perna cruzada. Tudo contraído. Então, esse negócio de passar o dia inteiro com a perna cruzada, pro meu útero, tira o ar. Piora o sistema hemorrágico. Por conta de todas essas alterações e das consequências da inflamação crônica, que antes de eu fazer a cirurgia, eu já tenho que fazer minha lição de casa. Se quiser saber qual é a lição de casa, leia aqui nas legendas, que eu deixo descrito as principais orientações que eu dou para as minhas pacientes que vão fazer a cirurgia. Quanto antes fizer, melhor. E tem chance de, só de fazer a lição de casa, a gente já tira todos os sofrimentos que estão indicando a cirurgia. Então, se você ainda não tirou o útero, não custa nada tentar. Aqui não vai ter absolutamente nada que faça mal à sua saúde. Só a capacidade de entender quais são as comunicações dentro da minha pelve e o que eu consigo fazer antes de ter uma cirurgia irreversível. Meu nome é Paula Vilela. Se você gostou, me siga para mais dicas.